E eu quero convidar a igreja para nós meditarmos aqui na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Pai Celestial, em nome de Jesus, nos prepare, Pai, para recebermos a mensagem do Senhor através da pregação. O Senhor que fala a tua igreja, o Senhor que é o dono da igreja, o Senhor Jesus que é o cabeça do corpo que é a igreja. Nos edifique nesta noite, Pai, assim como os cânticos, toda a liturgia foi para a edificação do teu povo e a glória do Senhor, também seja agora a pregação da palavra. Prepare os nossos corações e as nossas mentes. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero ler aqui com os irmãos, até o versículo 5, 2 Timóteo 3, versículos de 1 ao 5, a palavra de Deus assim diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Até aqui. Nós vivemos de fato dias difíceis. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aqui a Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso, ele fala sobre a liderança da igreja, mas baseada na família. Então ele vai trazer esse conceito de que assim como a família que Deus institui tem a sua liderança, a igreja também a tem. Assim como a família tem os seus problemas, a igreja também tem. Assim como a família é assediada por vários comportamentos desonrosos e errados, a igreja também é assediada dessa forma. Então ele usa esse exemplo, e ele não está falando de coisas de fora, mas ele está falando de coisas de dentro, de que esses tipos de comportamento que aqui estão descritos nos assedia todos os dias. Nós temos esse assédio desses comportamentos. Então, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis no que se concerne à criação de filhos. E é algo que nós podemos ver todos os dias. Então, hoje em dia, por exemplo, muitos médicos que estão se formando nas faculdades de medicina, eles estão fugindo de uma especialidade da medicina chamada pediatria. Não querem mais ser pediatras. Não querem. E o motivo por que eles não querem mais ser pediatras não são as crianças, são os pais. Eles argumentam então que lidar com os pais é muito pior do que lidar com as enfermidades das crianças. E quando nós vamos então também para a educação, nós temos os pedagogos, os professores e professoras, também têm reclamado da mesma forma, e muitos têm se desviado desta profissão, ou alguns então têm sido afastados por questões de saúde, questões de estresse, depressão, ao lidar então com pais, com os pais. Então nesta noite eu gostaria de dirigir aqui, visto que nós estamos nos lembrando desta data também das mães, e dizer do papel extremamente importante que Deus dá às mulheres na formação e na criação dos seus filhos. O papel extremamente importante que vocês mulheres, é claro que os homens também as têm, mas as mulheres então desfrutam de uma posição, de uma bênção dada por Deus, que elas podem então desde cedo abençoar e encaminhar aquele ser que Deus colocou nas suas vidas. E de todos esses comportamentos que o texto traz aqui, eu gostaria de pescar um só. Eu não gostaria de falar sobre todos, mas
eu gostaria de trazer aqui nesta noite, falar algo sobre a jactância. Talvez é uma palavra que você nem ouça todos os dias. Quem sabe alguns aqui até já ouviram pela primeira vez essa palavra nesta noite. Mas eu creio que ela está extremamente ligada, e nós vamos explicar já o que ela significa, mas ela está extremamente ligada à maneira então que nós nos comportamos dentro da nossa casa, e também o que ela reflete fora da nossa casa. Reflete na igreja, reflete na escola, reflete nos comportamentos através dos nossos filhos. Então, o que é jactância? Qual é o significado dessa palavra? O versículo 2 diz assim: pois os homens serão egoístas. Ele vai dizer dos dias difíceis, os tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, o apóstolo Paulo vai dizer que os homens serão egoístas, eles serão avarentos e eles serão jactanciosos. Está no versículo 2. E jactância, o significado da jactância é uma pessoa que exagera na maneira que ela se vê. É isso o significado. A pessoa exagera no que ela acha de si mesmo, a imagem que ela tem de si mesma. Esse é um dos significados da jactância. Mas também a jactância significa uma pessoa que não admite ser corrigida. Ela nunca está errada, ela nunca admite o seu erro. Isto é jactância. Meus irmãos, a jactância tem a ver com a arrogância, com a soberba e com o orgulho. Eu quero que você mantenha aberto esse texto, mas eu gostaria também que você fizesse um passeio pelas Escrituras Sagradas comigo, e abra a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16. A Bíblia tem muito a nos falar a respeito da jactância, ou seja, homens e mulheres, e nós podemos ser assediados por isso, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que têm uma visão errada de si mesmo. Eles olham para si mesmos de forma errada, e eles aprendem isso dentro de casa. Jovens, crianças, adolescentes, pessoas já adultas, que não admitem serem corrigidas de forma alguma. Então lá em Provérbios 16, versículo 2, o texto sagrado, a palavra de Deus, ela nos diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ou seja, essa visão deturpada de si mesmo. Todos os caminhos são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aqui ele está falando de jactância. De jactância. No capítulo 21 de Provérbios, vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, capítulo 21, versículo 2, o sábio novamente vai dizer: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Ou seja, o que eu estou fazendo não está errado. O que eu estou fazendo está sempre certo. É o outro que está errado. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E ainda em Provérbios, falando sobre a jactância, no capítulo 26, observem aí, capítulo 26 de Provérbios, no versículo 12, novamente, Salomão, ele vai nos trazer o seguinte: tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Olha o jactancioso. Você tem visto alguém que está sempre certo, sempre tem a palavra para tudo? E ele vai dizer no versículo 12: maior esperança há no insensato, ou seja, no louco, do que nele. Então Jesus também fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 21, da importância que nós estamos vendo das Escrituras Sagradas a respeito disso. No capítulo 21, quando ele fala nos versículos 31 e 32, ele fala a respeito da parábola de dois filhos. E no versículo 31 ele diz assim: qual dos dois fez a vontade do pai? Então um filho, o pai mandou: olha, vai trabalhar. E ele fala: eu não vou. Mas depois foi.
E ele fala para o outro, vai trabalhar. Ele fala, eu vou, mas não vai, né? Então Jesus diz o seguinte no versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo, ou seja, é aquele que falou que não ia, mas depois se arrependeu e foi. O segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ou seja, Jesus dá um exemplo claro de jactância, de alguém que é repreendido, de alguém que é chamado a atenção, que se mostra então que ele está num caminho errado, está fazendo a coisa errada, mas ele diz, não, o caminho que eu estou é puro, o caminho que eu estou é reto, e não se desvia daquele caminho, mesmo quando é repreendido. Então, meus irmãos, voltando aqui a Timóteo, é muito interessante observarmos esse texto, como eu falei, ele fala primeiramente das coisas que nós aprendemos dentro de casa e que elas refletem na igreja. E eu quero argumentar um pouquinho nesta noite, que ao falar sobre mães, poderíamos aqui falar várias coisas sobre as mães e mesmo trazer como é abençoado o fato de ser mães e podemos louvar isto, mas eu preferi trazer alguns alertas para que nós pudéssemos então, da melhor forma, as mães que aqui estão esta noite, pudessem cumprir o seu papel, sabendo como ele é importante na direção de um filho. Então lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 em diante, nós encontramos Timóteo sendo, Paulo falando a respeito de Timóteo e da sua criação. Como Timóteo foi criado. Timóteo era um pastor, é um jovem pastor nesta igreja de Éfeso, e ele teve uma criação então dentro da sua casa, que o ensinou que é mais importante glorificar a Deus, obedecer a Deus, do que a si mesmo. E o versículo 14 diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste. É um texto que segue isto, que Paulo fala de todos esses maus costumes que podem impregnar a vida de uma pessoa, e ele diz a Timóteo, mas você, Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu, e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste, e que da infância, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele vai trazer como é importante a Escritura Sagrada, porque no versículo 16 ele diz que toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. E não só isso, mas ela é útil para quê? Para ensinar a criança no caminho que deve andar, ensinar a criança a não ser jactanciosa. E o que é uma criança jactanciosa, meus irmãos? Infelizmente hoje nós temos visto na escola, eu tenho tido o privilégio, o prazer de dar um dia da minha semana aqui na nossa escola, como capelão, e nós vemos a luta das professoras e de todos os funcionários da escola, e nós vemos a luta desses homens e mulheres, porque a nossa escola é uma escola confessional, que preza então pela educação também espiritual dos pequenos. A luta de mães e pais, que os seus filhos nunca estão errados. Eles desafiam professores, discutem com eles. Há casos de pais discutindo com próprias crianças, que de alguma forma eles acharam então que aquela criança queria ser melhor do que seu filho, e eles não admitem que ninguém seja melhor do que os seus filhos. Isso é jactância. E nós ensinamos as crianças a serem jactanciosas, a acharem que nunca está errada, a acharem que nunca podem ser chamada a atenção delas. Ai do professor se fizer isso,
ai de quem fizer isso, ai do diácono da igreja que fizer isso, ai do presbítero, ai do pastor, de quem quer que seja, mas os meus filhos sempre estão corretos. E esse olhar que nós temos muitas vezes de nós mesmos, que os nossos caminhos são sempre retos, que os caminhos dos nossos filhos são sempre retos, nos fazem então ir em direção a esse pecado tão grave, a jactância. Então Paulo fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Ele fala no versículo 16, e útil para o ensino, é útil também para repreender, para a repreensão, é útil para corrigir, é útil para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, a criança, o jovem, o adolescente, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É essa escritura sagrada. Se você perceber no capítulo 2 de Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo, versículo 4, na verdade, ele vai dizer assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Ele fala para Timóteo, para que eu transborde de alegria. Olha como ele tinha prazer de encontrar esse rapaz. Olha como ele tinha prazer. E por que esse rapaz se torna um homem de Deus? Que as pessoas tinham prazer na sua companhia. E Paulo vai dar o motivo, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento. Ele diz no versículo 5, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ele aprendeu dentro de casa, com a sua avó, com a sua mãe, a ser um homem de Deus. E é lá em casa que nós ensinamos os nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus. Porque a jactância, meus irmãos, é um pecado grave. A Bíblia fala muitas vezes a respeito disso. Uma pessoa jactanciosa, ela se acostuma a comparar com as outras pessoas, sabe? Ela se acostuma a se comparar com os outros. E Paulo fala do jactancioso lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Como eu falei, nós vamos dar um passeiozinho nas Escrituras Sagradas. Então, se você quiser acompanhar comigo, ou apenas ouvir enquanto eu leio, mas é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Paulo vai dizer assim para a gente: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Esse é o jactancioso. E no versículo 13 ele diz: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de Deus, da ação de Deus, que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Ele sabe que quem coloca o limite é Deus. Nós não podemos ultrapassar o que Deus demarcou para a nossa vida. Então uma pessoa jactanciosa, ela se acostuma a comparar com as outras pessoas. Eu sou melhor que este. Lá em Lucas 18 nós temos a parábola do camarada que chegou para orar na igreja e ora a Deus dizendo: Senhor, eu agradeço porque não sou igual a este publicano. Eu dou o dízimo, eu faço isso. E ele começa a se comparar consigo mesmo, e ele mostra a insensatez. Mas quantas vezes nós dizemos aos nossos filhos, na mesa da cozinha, na hora do almoço: não se compare com aquele fulano, porque você é melhor do que ele. E nós começamos então a treiná-los a serem jactanciosos. Na mesa do almoço, na conversa que temos com ele. As mães têm uma tarefa de extrema importância, de ensinarem os seus filhos a amarem o Senhor, a ter a palavra de Deus
como regra para a sua vida. Muitas vezes, nós temos medo de que a palavra de Deus não dê certo na vida dos nossos filhos. E eles sejam então humilhados. Eles sejam desprezados. Na verdade, nós revelamos medo e revelamos falta de fé. De que se eles fizerem de fato o que a Bíblia manda, os outros vão se sobrepor sobre os nossos filhos. Nós não podemos admitir isso. Então o melhor caminho é ensiná-los a serem sempre melhores do que os outros, arrogantes, e terem o seu próprio caminho, que não é. Uma pessoa é jactanciosa quando ela se acostuma a pensar como sendo capaz de fazer coisas que estão além da sua capacidade. Ou seja, nós temos um exemplo na Bíblia, se você quiser abrir comigo lá em Tiago, capítulo 4, nós temos um exemplo aqui de pessoas, Tiago vai falar sobre isso, de uma pessoa que ela se acostuma a pensar como sendo capaz de fazer qualquer coisa, além da sua capacidade. Eu não estou falando aqui de apenas superar obstáculos. Pessoas que são jactanciosas, que pensam de si além do que convém. Então, Tiago capítulo 4 nos fala a respeito disso, no versículo 13, dizendo assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Então essa pessoa, ela pensa de si, ela já fez todos os planos. Ela pensa de si mesmo, que conseguirá fazer tudo isso. E ele vai dizer: vós não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser. Olha a diferença da linguagem. Se o Senhor quiser, não só viveremos, primeiro você tem que estar vivo para fazer alguma coisa, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E ele fala de jactância. Então ele vai dizer para nós que nós precisamos mudar o nosso conceito. Nós não podemos nos jactar. O jactancioso pensa que pode fazer qualquer coisa sem se importar com Deus. Ele chega a esse ponto. Pensa que pode andar sozinho. Pensa que pode chegar aonde planejou, fazer planos alheio de Deus. Não faça planos jactanciosos ao redor da sua mesa, diante dos seus filhos. Nunca diga: olha, papai e a mamãe trabalhou muito, e agora nós vamos comprar tal e tal coisa. Onde está Deus nesses planos? Aonde Ele está? Uma pessoa jactanciosa é aquela que pensa que fez alguma coisa, quando foi outra pessoa que fez. Ela acha que foi ela, mas foi outra, mas ela nunca reconhece isso. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós temos um exemplo drástico aqui, que nos fala a respeito da salvação. E Efésios 2, versículos 8 e 9, a Bíblia fala que porque pela graça nós somos o quê? Salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Olha como isso é um golpe mortal no jactancioso. A salvação não vem da gente. Ah, mas eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não vem de vós. É dom de Deus, ele vai dizer. E não de obras para que ninguém, o quê? Se glorie. Então o jactancioso, meus irmãos, ele acha que fez alguma coisa, quando ele não fez. E Deus não tem interesse nenhum nas nossas obras. Não tem interesse nenhum. Então a gente precisa reconhecer que nós sem Deus não somos nada. E precisamos ensinar os nossos filhos desde cedo a serem assim, a serem dessa forma.
Não tenha medo de ensinar a palavra de Deus para eles. Eu vou repetir isso. Não tenha medo. Não acha que ele será humilhado por praticar a palavra de Deus na escola. Que ele será humilhado ao praticar a palavra de Deus com seus amigos, no seu emprego. Não tenha medo. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1:16, que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Mas às vezes a gente confia mais nas técnicas, às vezes a gente confia mais na nossa própria sabedoria e desprezamos o que Deus tem para nós e para os nossos filhos. Uma pessoa jactanciosa, quando ela exerce então julgamento sobre outras pessoas. Veja lá Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós temos aqui um exemplo de uma pessoa jactanciosa. Ela sempre está julgando as outras pessoas. Então, ninguém é bom. Ninguém é suficientemente bom. O meu filho sempre é o melhor. Ele sempre está acima dos outros. Ai daquele que disser que ele cometeu um erro. Ai do professor se der uma nota baixa. Ai dele se ele não aprender uma regra de português ou de matemática. Porque o meu filho é o melhor. E nós julgamos o outro. E Jesus diz assim em Mateus 7, versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados. Vamos ler o 2. Pois com critério por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? A igreja, o 4. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, quão julgadores somos sobre os feitos e as palavras dos outros. Nós julgamos o que os outros fazem e julgamos o que os outros falam. Mas pensa bem, quão terrível será sermos julgados por aquele que conhece tudo. E seremos julgados por aquele que conhece tudo. Mãe, não critique as pessoas na mesa diante dos seus filhos. Isso vale para os pais, para nós, para qualquer um. Não critique, porque os seus filhos vão aprender que devem fazer assim também. Eles vão aprender que devem depreciar as pessoas. Não critique o seu presbítero. Não critique o seu pastor, o diácono da igreja, o membro da igreja. Porque os seus filhos vão aprender que eles devem fazer assim também. E você vai matá-los espiritualmente. Você vai arruinar a vida espiritual deles. E não foi para isso que as mães foram chamadas. Elas foram chamadas para abençoar os seus filhos com o ensino da palavra de Deus. É para isso que elas foram chamadas. Essa é a missão da mãe. Essa é a preciosa missão de mãe. De mãe. A jactância será a tônica dos últimos dias, lá em 2 Timóteo, né? Capítulo 3 que nós estamos vendo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias vai ser a tônica, a maneira que as pessoas lidam com os outros. Tem uma história, um grande pregador, um grande teólogo chamado Martin Lloyd Jones. Ele foi pastor na Inglaterra, na capela de Westminster. Grande pregador, grande teólogo. Mas Martin Lloyd Jones, que era ouvido pelas multidões, por muitas pessoas, ele começou a ensinar uma doutrina que era uma doutrina errada.
a respeito do Espírito Santo. Tanto é que influenciou muita gente. E ele era o grande escritor de uma editora, o Estandarte da Verdade. E um dia, então, alguns representantes dessa editora foram até a casa do reverendo Martyn Lloyd-Jones para conversar com ele. E disseram assim: olha, reverendo, a respeito do que o senhor ensina, nós viemos conversar aqui com o senhor. E isso foi uma grande lição de Deus para nós, porque nós estávamos idolatrando o Senhor. Tudo que o Senhor falava, nós achávamos maravilhoso, nós publicávamos e nós estávamos idolatrando o Senhor. E Deus nos deu uma lição, porque agora o Senhor está falando alguma coisa que está errada. Está errado. Isso não é bíblico. E eles então chamaram a atenção daquele homem. E eu acho interessante essa questão, que é o caminho certo, é a maneira que nós temos que fazer. Nós não podemos fazer diferente. Nós temos que ir lá e de fato dizer àquela pessoa quando ela está errada. A Bíblia fala isso em Mateus 18. Mas hoje nós preferimos destruir as pessoas do Facebook. Nós preferimos falar mal delas. E quando elas cometem um erro, nós publicamos. Nós dizemos para todo mundo como ela está errada, menos para ela. Então, meus irmãos, a jactância será a tônica, a maneira das pessoas se comportarem nos últimos dias. E a jactância é uma coisa interessante, ela será a maneira que o homem da iniquidade se manifestará. Se você olhar lá em 2 Tessalonicenses, Paulo falando sobre o homem da iniquidade, ele fala no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Eu vou ler um pouquinho antes para os irmãos perceberem aqui, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele está falando das últimas coisas, assim como ele está falando em 2 Timóteo 3. E a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. E ele vai dizer no versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então isso é jactância, num grau máximo. E a Bíblia fala que esta é a maneira que se manifestará o anticristo, se colocando no lugar de Deus. Então, Paulo está correto quando diz que a jactância, ela será então a maneira que as pessoas se comportarão nos últimos tempos, e o filho da iniquidade se manifestará com esse espírito. Então, como que a gente combate isto, né? Vamos falar do antídoto. A Bíblia traz, ela fala lá em Filipenses capítulo 2, abra sua Bíblia em Filipenses 2, já estamos aqui correndo para a conclusão, mas eu quero mostrar aqui esses textos aos irmãos. Então, Paulo vai dizer que uma das maneiras de nós combatermos a jactância, ou seja, nós nunca estamos errados, ninguém é melhor do que a gente, nós somos superiores a qualquer pessoa. Paulo vai dizer que a maneira de se combater isto está lá no Filipenses capítulo 2, versículo 3, dizendo que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então ele vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Eu acho fantástico essa palavra vanglória, né? Que é uma glória sua, é uma glória
é só para que você se sinta orgulhoso por si mesmo, se sinta bem consigo mesmo. E como o mundo fala essa frase, né? O importante é estar bem consigo mesmo. Não, o importante é você estar bem com Deus. O estar bem consigo mesmo é a consequência disso. Estar bem com Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E ele vai dizer lá em Romanos, volta um pouquinho em sua Bíblia, Romanos 12, versículo 10. Veja como Paulo nos ensina aqui. Vamos ler juntos? Romanos 12, versículo 10. É um texto muito precioso, que é uma maneira de nós combatermos essa jactância. Vamos lá, Romanos 12, versículo 10. Leiamos. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O antídoto disso é amar o nosso irmão. É considerar que Deus também deu a ele uma capacidade, um dom, um talento, uma palavra que pode então ser muito bem para você. Ele pode te corrigir. E é isso que Paulo está dizendo. Não busque o seu próprio interesse. Não busque o seu próprio interesse. É o que ele vai dizer lá em Filipenses 2,4, é o versículo seguinte, né? Ninguém busque os seus próprios interesses, mas sim o que é de Cristo, o que é do outro. Isso deve ser a nossa vida. Então, irmãos, não deixe isso atingir os seus filhos. Não deixe isso atingir a sua casa. São pecados que estão à nossa volta. E muitas vezes até mesmo no nosso meio. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a servirem a Deus com seus dons, com seus talentos, sem preciosismo, sem arrogância, sem achar que é melhor que os outros, sem desconsiderar os outros, sem pisar nos outros. E eles veem isso em nós. Nós precisamos ser assim. Se você abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, nós já estamos encerrando aqui. Mateus capítulo 6, os primeiros versículos aqui desse texto. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte não tereis galardão junto a vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, ensinar que Deus é quem dá tudo, ensinar que nós precisamos servir a Deus com humildade, não nos achando melhor, mas de fato de coração ao nosso Senhor. Então neste dia das mães, que nós podemos lembrar das nossas mães, nós precisamos lembrar delas como mulheres de valor, que com seu exemplo nos ensinaram como nós devemos servir a Deus, como nós devemos cumprir a palavra de Deus, como nós devemos amar a Jesus e como nós devemos nos portar diante dos homens e diante de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. E nós precisamos orar pelas nossas mães, nós precisamos orar pelos nossos filhos, porque nós sabemos como é difícil essa tarefa, como muitas vezes ela é penosa, como muitas vezes ela é desanimadora, e Satanás então, ele sussurra nos ouvidos das mães, que não adianta se esforçar, porque nada que falarmos terá qualquer sentido, mas eu quero dizer que terá. Se você ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, certamente
ela não voltará vazia. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós somos abençoados pela presença do Senhor conosco. Nós somos abençoados, Pai, porque o Senhor conferiu a nós a presença de uma mãe, ou a presença de alguém na nossa vida que pudesse fazer este papel. E nós nos sentimos alegres porque isto vem do Senhor. Pai, nos ajude a realmente fazer a vontade do Senhor, que o Senhor abençoe a cada mãe que aqui está presente, aquelas que um dia serão, que tenha como objetivo amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, e tenha como objetivo instruir os seus filhos segundo a palavra do Senhor, sem medo, sem temor, mas confiante de que a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é que ensina, a tua palavra é que repreende. E mesmo que homens deste mundo, pessoas sem Deus, possam ridicularizar a palavra do Senhor, ela não deixa de ser o poder de Deus, ela não deixa de ser o poder do Senhor. Anime, Pai, o coração das mães. Pai, conduza-as no caminho certo, no caminho da verdade, para que elas não desanimem em amar a Jesus, não desanimem em criar os seus filhos no reto caminho da justiça. Pai, nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada na tua presença, é o que oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu convido a igreja a se colocar em pé, e nós vamos encerrar o nosso culto com a bênção do Senhor, e após então o encerramento do culto, os irmãos, por gentileza, permaneçam um instante, para que as crianças tenham a oportunidade então de dizer o quanto elas amam as suas mães, né? Nós teremos essa participação delas já depois do encerramento, aproveitando aqui essa como que chama isso aqui? Decoração. Obrigado. Decoração. Tem essas decorações, vocês apaguem, né, da mente. Então aqui atrás aqui, né, decoração que foi a escola que fez, né? Como a gente está no ambiente da escola, né, a gente já está aproveitando aqui também, né, que a escola fez essa decoração. Vamos orar. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as doces e ternas consolações do Santo Espírito repouse, queridos irmãos, sobre nós, a igreja aqui, e também sobre o povo de Deus, a igreja de Jesus, que está espalhada por toda esta terra, por todo este mundo, hoje e para todo sempre. Amém.